A paz. Nesta manhã, vamos meditar em Lucas, capítulo 15, verso 29. E diz assim: Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Aqui mais um ensinamento de Jesus profundo para a nossa conscientização, para o nosso desenvolvimento e para entendermos o nosso posicionamento diante da vida. Nesta parábola do filho pródigo, aquele que foi, errou e retorna arrependido ao pai, e o pai o abraça e dá uma festa pelo seu retorno. Mas com ele havia ficado o outro filho que seguia ao seu lado, trabalhando efetivamente. Mas o que esse filho faz é criticar o pai, a atitude benévola que ele teve para com o seu filho que se desviou, mas retornou. Aqui, esse filho quer limitar a bondade do pai para com o outro, o seu irmão. Ele não se alegra com o retorno do seu irmão, mas ele se acha detentor de todos os direitos sobre o seu pai. Ele acha que o seu pai o deveria a ele atitudes benévolas, e com isso critica a bondade do pai. E o que é que ele demonstra aqui? Ele demonstra uma total falta de caridade, de amor. Ele demonstra o nível de egoísmo que ainda se encontra. Ele demonstra aqui que ainda não aprendeu com o pai o caminho que se devia andar. Porque o pai vive e age com amor e com bondade. Ele teve amor para com seu filho. Ele não o rejeitou. Ele aguardou o tempo do seu filho, o seu retorno, para abraçá-lo. E essa tem que ser a atitude nossa. Nós não temos que ficar preocupados, né? Porque eu sou cumpridor das leis, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Mas lá dentro de nós está disfarçado esse egoísmo. E nós queremos fazer chantagem com as pessoas porque seguimos uma lei, porque obedecemos uma lei, mas tiramos de nós a verdadeira lei que nos une aqui, que é o amor. Aqui é evidenciado que esse filho não aprendeu absolutamente nada com seu pai. Ele apenas era um cumpridor para alcançar determinado objetivo. Ele estava mais preocupado com a fazenda, né, com os recursos que pertenciam a ele, mas ele não estava preocupado com o seu irmão, que havia desviado. Ele não estava preocupado com o bem-estar do seu irmão, ele estava preocupado com o seu próprio bem-estar. Ele só olhava para o seu umbigo. E para ele que se exploda os outros. E aí nós observamos em todos os campos da sociedade, e como nós estamos falando aqui de Bíblia, vamos falar da questão religiosa, aí nós vemos ainda hoje pessoas dizendo que a salvação está aqui, que a salvação está ali, e Jesus fala que quando disserem que ele está no deserto, ou que ele está aqui, ou que ele está ali, não creais. Por quê? O que vai evidenciar que o mestre está aqui ou ali é a atitude daqueles que estão ali.
E a atitude desse filho denunciou o seu atraso espiritual, a sua total não observação dos ensinamentos dados pelo pai. Ele estava mais preocupado em ser e em ter. Ser o proprietário, ter aquelas coisas, e ele tenta escravizar o seu pai na prática egoísta dele. Tem muitas pessoas servindo a Deus, mas querendo escravizar o Eterno, o Criador. Querendo ditar normas como o Pai deve governar todo esse universo. E aí incorremos em erro pelo nosso atraso espiritual. Não venhamos seguir esse exemplo deste filho que se acha detentor de tudo e quer impedir que se faça bem aqueles que transgrediram as leis. Pelo contrário, o mestre ensina: amai os vossos inimigos. Mas aqui eu não estou falando de inimigo, estou falando do irmão dele. Do irmão que cometeu um erro, se arrependeu e retornou. E nós temos que estar abertos para fazer o bem e não para fazer o mal. Nós estamos aqui não é para exigir absolutamente nada. É apenas para aprendermos a amar e a viver esse amor incondicional que o nosso Pai tem por cada um de nós, ao ponto de nos enviar o Mestre para nos conduzir em sua direção. Não venhamos limitar o Criador, que ele tem que fazer isso, que aquele vai para o inferno, que aquele outro ali vai sofrer por isso. Não. Cada um terá a sua experiência, o seu aprendizado. E como nós temos, e quando tais sentimentos penetrarem, esse sentimento de egoísmo, de posse das outras criaturas, quando isso penetrar o nosso coração, nós devemos refletir e observar que nós precisamos melhorar ali, porque nós não podemos emitir pensamentos tão baixos, tão atrasados. Isso demonstrou que ele não aprendeu nada. E nós? Será que aprendemos a lição do Cristo? Pensemos nisso, que o Papai fale melhor aos nossos corações. Muita paz.